Boa tarde. Estamos abrindo nossa primeira interações online da terceira edição do Quem Sabe Faz a Hora, aguardando nossa convidada. Me desculpem. Então vamos ver aí. Edileuza já apareceu. Oi, Núbia. Então vamos convidar. É Núbia, né? Núbia. Olá, Edileuza, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, viu? Para quem não quem sabe, no nosso bate-papo. Edileuza Nery Garrido, psicóloga, residência multiprofissional em saúde na família, pelo ISC, na UFBA, doutora em educação pela Unicamp, professora titular da UNEB, líder do grupo Percursos, grupo de pesquisa, processos psicossociais, contextos educativos e políticas públicas, colega do colegiado de psicologia. Então é um prazer receber você. Você vai ter os 45 minutos iniciais para falar à vontade, né, sobre o trabalho. Aí a gente interrompe. Boa tarde aí para quem está chegando. A gente interrompe uns 10 minutinhos, retorna para as perguntas, certo? Mas o pessoal também pode ir colocando no chat que eu vou anotando as questões de vocês para a segunda parte. Então vamos lá. A conexão cortou aqui para mim. Cortou para vocês também? Oi, Ed. Cortou um pouco a conexão. Vai, pode falar. Pronto. Geralmente à tarde a conexão aqui em casa não é das melhores. Ok? Vamos lá. Estão me ouvindo? Então, tem um barulhinho de obra aqui por perto também. Peço desculpas, mas são as intercorrências. Tá chegando, o barulho não está chegando. São as intercorrências do home office, né? A gente lida com essas situações, inclusive com a internet que muitas vezes falha. Enfim, você me pediu para falar um pouco do Percursos, é isso? É essa a proposta? É essa. Então, eu acho que para poder falar do Percursos e do que a gente faz, seria importante comentar como nós chegamos até aqui, ok? Eu venho de uma atuação e fiz um mestrado, né? Fiz a residência e o mestrado na área de saúde coletiva, vinha atuando nessa área de saúde, especialmente de saúde da mulher, estudos sobre gênero, tinha focado na questão da violência de gênero, e aí eu ingresso na universidade, né, na UNEB, como professora substituta naquela ocasião, e de cara eu me deparo com a psicologia do desenvolvimento, com foco predominantemente no desenvolvimento infantil. E aí eu pensei que muita gente discute o desenvolvimento infantil, muitos autores, nós temos muitos teóricos, né, os clássicos importantes da psicologia, mas eu sempre me interessei pelo sujeito adulto, seja a juventude, seja o sujeito adulto. E aí, naquela ocasião, eu já tinha um mestrado, fazer doutorado, e eu ia focar no estudante do ensino superior, né? E naquela época eu encontrava muita dificuldade com a literatura, tá? Mas, assim, uma coisa acelerou um pouco o processo, que foi observar a vivência dos estudantes do Campus 2 que residiam na moradia estudantil. Como a moradia estudantil ela se localizava muito próxima também à casa do professor, de qualquer forma a gente tinha um pouco noção de como eram as condições que esses estudantes vivenciavam ali, né? E, ao mesmo tempo, eu dava aula para 3, 4 cursos. Então, eu tinha estudantes que eram residentes e que faziam os cursos diferentes, e eu encontrava
um elemento em comum nesses estudantes, apesar de serem de cursos diferentes. Eles eram mais envolvidos com a universidade, eles sabiam mais dos trâmites das universidades, geralmente eles eram mais engajados politicamente na universidade. E aí eu pensei, o que tem na experiência da moradia estudantil que faz com que esses alunos se engajem mais, assumam posturas de liderança muitas vezes, enfim. E, paralelo a isso, as condições da moradia naquela ocasião passou por uma situação muito complicada e eu via que muitos estudantes estavam adoecendo, né? Então, eu, como vinha dessa trajetória da área de saúde, no primeiro momento eu pensei em estudar a saúde desses estudantes, né? E aí o caminho da pesquisa, de investigar mais esse objeto, né, para poder fazer a revisão da literatura, eu fiz uma abrangência maior, não só falar da saúde dos estudantes, mas falar da experiência estudantil. E aí eu vou fazer o doutorado na Unicamp com essa temática das moradias, né, e me encantei com esse universo da psicologia educacional, das várias contribuições não só do campo da psicologia educacional, como da educação, da sociologia, e fiz o doutorado, e na época eu ainda era do campus 2, Alagoinhas, e quando eu retornei foi justamente o momento de fazer essa transição para Salvador, para o curso de psicologia, né? Na ocasião da minha defesa, eu tive contato com a professora Sônia Sampaio, que tinha sido minha professora lá na graduação. Eu havia convidado para que ela pudesse participar da minha banca, e ela já tinha instituído o Observatório da Vida Estudantil na UFBA em 2011. Então, em 2012, quando eu retorno, ela me convida para apresentar a tese lá, e também para participar do Observatório da Vida Estudantil. E é lá que eu conheço a professora Sueli Barros, nossa colega. Eu conheço a minha colega na UFBA e não na UNEB. Interessante, né? Exatamente. Sueli estava começando o doutorado dela e o trabalho dela versa sobre, se eu não me engano, sobre a reconstrução do self do estudante universitário indígena, né? E ela estudou o caso UNEB. E aí eu disse, olha, eu tenho interesse no futuro próximo de... Assim como a gente está aqui participando do Observatório da Vida Estudantil, eu tenho interesse em criar um grupo de pesquisa na UNEB, né? Vamos fazer um grupo de pesquisa lá em psicologia. Você estuda estudante universitário indígena, eu tenho essa experiência do estudante da moradia, a gente participa do Observatório da Vida Estudantil, então vamos criar um grupo. E aí eu disse para ela, vá terminar seu doutorado, ela saiu de licença, que eu vou ficar te esperando, quando você voltar, a gente institui esse grupo, né? Porque a proposta era ter um grupo devidamente registrado na CAPES, não sei, essa nomenclatura aí, CAPES, CNPq, que a gente precisa fazer o registro. Então, em 2015, quando o Sueli retorna, né, a gente senta para fazer o desenho justamente do Percursos, né? Criamos esse grupo, ele tem 2 linhas, eu nunca consigo gravar o nome direito, o nome do grupo já é grande. É enorme. E o nome é enorme. Por que esse nome é enorme? Porque a gente queria fazer uma coisa bem abrangente, que pudesse agregar, inclusive, outros campos do saber, né? É um diálogo entre a psicologia, especialmente a psicologia educacional, a psicologia do desenvolvimento, mas que fizesse uma interface com as contribuições na área de educação, na área de ciências sociais, antropologia, e especialmente em saúde coletiva, porque inclusive, eu tenho essa trajetória na área de saúde coletiva, e a gente considera que a saúde dos estudantes é um elemento extremamente importante dentro desse período, né, desse processo que eles passam dentro da universidade. Então, nós criamos 2 linhas. A primeira eu assumo a responsabilidade, que é Psicologia, Educação Superior e Políticas Públicas. E a segunda, cuja responsabilidade é da professora Sueli Barros, Transições Juvenis, Cultura e Processos Identitários em Contextos Formativos, né?
Antes de formalizar o grupo de pesquisa, eu já tinha uma pesquisa que eu estava desenvolvendo, e ela termina justamente, assim, quando nós iniciamos o grupo, então é uma coisa anterior à formalização do grupo, que na ocasião eu estudava as experiências não obrigatórias, né? Porque comumente a gente está muito preocupado com o desempenho dos estudantes. E essas atividades que fazem parte do currículo formal, ou seja, as aulas, os estágios, os laboratórios, né, todos esses eventos que fazem parte do currículo. E a mim me interessava justamente saber as outras coisas que os estudantes fazem, né, que não necessariamente são obrigatórias, mas que são importantes e que agregam. Haja vista que eu estudei a moradia estudantil. A moradia estudantil é uma experiência extremamente rica, né? Existe uma vasta literatura sobre isso nos Estados Unidos, por exemplo, e que comumente a gente atribui apenas um espaço onde o sujeito mora. Mas imagine um agrupamento de estudantes de diversos cursos que vêm de diferentes origens geográficas, com suas culturas, com seus modos de ser, com sua visão de mundo, e essas pessoas convivem. Isso é um espaço de troca extremamente rico. Então, me interessava, naquela ocasião, né, as experiências não obrigatórias. Então, terminei essa pesquisa, que achei muito interessante, e ela se dá no âmbito do Campus 1, né, no nosso departamento de educação, e verificamos, né, que apesar de muitas dificuldades que a gente tem do ponto de vista da estrutura institucional, né, a gente vê que os estudantes encontram espaços interessantes, importantes de troca e de conhecimento, de interação social, e a universidade, por sua vez, também oferece uma gama de atividades que faz com que o currículo seja enriquecido, mas especialmente que esse estudante ele tenha uma experiência bastante. Travou aqui para mim de novo. Como é que tá aí para vocês? Gente, essa... Oi. Deu uma travada de novo. Sim, vai. O estudante... Voltou mais. O estudante, tá. Você estava falando da experiência dele nas atividades na universidade, não, né? Não obrigatórias. Então, esses estudantes se envolvem em uma série de coisas, sejam os eventos que são oferecidos dentro da universidade, fora da universidade, que são eventos acadêmicos, os congressos, os eventos que são iniciativa dos próprios estudantes, ou seja, é um espaço extremamente rico. E também uma outra coisa que a gente não costuma valorizar, que são as experiências sociais, as interações, né? Então, eu descobri que existia aquele espaço lá de baixo, lá onde funciona o prédio da pós-graduação, que se chama carinhosamente de bolo de noiva, e que os estudantes promovem uma série de atividades ali. Eu descobri que o espaço da grama, ele é multiuso, muito interessante, porque você vai desde trocas, assim, de bate-papo, de namoro, mas também de espaço de estudo, de reunião de equipe, né? É de uma riqueza, até reforço escolar, eu consegui identificar. Tinha uma iniciativa, por exemplo, dos estudantes de ciências sociais que estavam fazendo reforço escolar para aqueles estudantes do entorno que comumente a gente vê por ali circulando dentro do campus, né? Então, tinha um grupo de voluntários que tiravam dúvidas desses estudantes, uma espécie de reforço escolar. Então, é um espaço extremamente rico de experiências que não estão registradas formalmente, tá? Tá, fechei essa pesquisa, e aí iniciei junto com Sueli esse capítulo, que seria o capítulo do percursos. A professora Sueli promoveu um projeto de extensão, né, pesquisa e extensão, que foi o GAPEU, que foi um grupo de apoio aos estudantes ingressantes, aos estudantes do primeiro ano,
E, nesse sentido, foi feita uma parceria com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, inclusive para nos ajudar, né, na criação da infraestrutura, porque a gente tem dificuldades com espaço. E a professora... Desculpa, ela acabou de entrar. Oi, Sueli, ela falou do seu Oi, nome Sueli. agora. Ela Eu estou falando do GAPEU. Então, a professora Sueli desenvolveu esse projeto entre 2016 e 2018, que foi muito interessante, no sentido de acolher esses estudantes que chegam no primeiro ano e que, na maioria das vezes, encontram mais dificuldades do que nos anos seguintes, né? É aquela fase de adaptação que o estudante está ingressando. Muitas vezes é um estudante que não tem na família uma trajetória de graduação, então é um momento de você dar um maior suporte. Boa tarde, Sueli, ela está aí interagindo conosco. Exato. E eu queria destacar que, além dessa atividade extensionista, o GAPEU, ele propiciou também um espaço para monitoria dos estudantes de psicologia e também para estágio na área do outro foco, que não é a clínica, processos sociais e educativos. Então, foi muito interessante, só que essa atividade ela não tem sido uma atividade perene, dadas as dificuldades que nós encontramos, né? Então, essa foi uma responsabilidade dela, e eu construí uma nova proposta de pesquisa, que tem estado funcionando de 2018 até o momento, né? É um projeto de pesquisa que visa trabalhar trajetórias estudantis. Então, me interessa saber, né, o que é que esses estudantes fazem, como que eles estão, né? Como é que eles estão, qual é o perfil desse estudante. Então, nós fizemos, no caso eu, né, fiz uma proposta de pesquisa, convidei a professora Núbia Ramos, que é uma professora do nosso colegiado do departamento, né, de Ciências Sociais, e é uma pessoa que tem uma grande experiência, é especializada justamente em pesquisa de natureza quantitativa. Então, essa é uma pesquisa quanti-quali, e num primeiro momento a gente fez um levantamento a partir de questionários, agora em 2019, né, no segundo semestre, que foi um levantamento de uma amostra de todos os departamentos do Campus 1. Então, nós temos uma amostra de 420 trazer o quê? Trazer os dados gerais desses estudantes, Desculpa, as atividades... 400 e quanto? 420? 429, né? É perto aí de 10% da amostra, né? Para que ela seja robusta, seja representativa. E o questionário, ele tem três módulos, né? No primeiro módulo, a gente faz um levantamento sobre os dados gerais desse estudante, e eu vou falar por que isso é importante. O segundo módulo são as atividades de natureza tanto acadêmica quanto social. E no terceiro módulo, aí vem os aspectos relacionados à saúde, que seria hábitos pessoais, saúde e cotidiano acadêmico. De que forma essa vida acadêmica, de certa maneira, afeta positiva ou negativamente a saúde desses estudantes. Bom, esse questionário ele está fundamentado numa literatura, né? Então, o que é que se estuda comumente sobre estudante universitário? Todas as vezes que alguém me convida para falar sobre algum aspecto da vida estudantil universitária, eu gosto sempre de citar o seguinte: se você usa como descritor estudante universitário, ou o plural, ou no feminino, você vai encontrar muitos estudos. Muitos, muitos. A questão é que nem sempre esses sujeitos são foco específico da pesquisa.
tá? Às vezes é uma validação de instrumento, às vezes por exemplo, verificar a robustez de um conceito, né? Então, assim, como o estudante universitário, e aí eu estou falando no masculino, mas se estende né, a todos os gêneros, é aquilo que a gente chama de uma amostra por conveniência. Então, é muito comum pesquisadores que geralmente estão vinculados a uma universidade utilizarem como amostra estudantes universitários. Isso é um ponto. O outro ponto é que, mesmo quando se estuda o estudante universitário, tendo como foco o próprio estudante, nem sempre esse perfil vem de forma detalhada. Isso, historicamente, a gente explica, porque até bem pouco tempo, a noção que se tinha do que é estudante do ensino superior, para ser mais abrangente, né, porque aí não envolve somente estudante que estuda em universidade, mas qualquer outro tipo de instituição de ensino, faculdades, institutos, etc., etc. A ideia que se tem, ou que se tinha, porque ela ainda persiste, mas isso tem diminuído, é que existe um estudante que é tradicional, quem é o estudante ou a estudante tradicional, né? Branco ou branca, de classe média, que vem de uma boa bagagem do segundo grau, né, do colegial, como se diz hoje, e que está aí disponível, não trabalha, não tem necessidade de natureza financeira, então era essa visão que se tinha hegemonicamente do que se entendia por estudante do ensino superior, né? Então, com essas políticas que nós tivemos, né, na última década, que teve uma importância muito grande no sentido da inclusão, né, no sentido da democratização do acesso ao ensino superior, a gente tem hoje uma diversidade muito maior dessa população que é diferente daquela que foi no passado. E olhe que no Brasil, esse termo estudante tradicional, ele não se aplica. Ele não se aplica. Por quê? Porque a nossa população do ensino superior, ela nem sempre corresponde àquilo que a literatura traz, como estudante jovem de 18 a 24 anos, por exemplo, que nunca trabalhou. Então, no Brasil, isso nunca foi realidade. Isso nunca foi realidade. Até porque o grande montante de instituições de ensino superior brasileiros estão na rede privada, e a gente sabe que o perfil desses sujeitos são de pessoas que trabalham e estudam. Embora a gente tenha, por exemplo, no ensino público, a gente vai ter, em sua predominância, estudantes jovens, né? Estudantes de 18 a 24 anos, no nosso caso mais estendido, de 18 a 29 anos, isso é o que permanece. Então, mesmo que o foco de pesquisas esteja voltada para esse estudante ou essa estudante universitário, ou do ensino superior, se a gente quiser abranger mais, nem sempre o perfil vem descrito. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque são as pesquisas que fundamentam políticas, né? São as pesquisas que fundamentam política. Então, é preciso saber qual é a faixa etária, qual é a escolaridade dos pais, qual é a renda familiar, qual é a raça e etnia que o sujeito se autodeclara. Então, são aspectos importantes, porque hoje a gente tem um mosaico, né, dessa população, especialmente no ensino público, né, que é o foco aqui das nossas pesquisas. A outra coisa é quando a gente divide atividades acadêmicas e atividades de natureza social. Claro que conteúdo é importante, claro que a aquisição de habilidades específicas para a atuação profissional é extremamente importante, mas o sujeito, né, o ser humano interage, o ser humano é um ser em relação. Então, as relações sociais que o sujeito estabelece durante esse período, elas são extremamente enriquecedoras e elas podem ser, e elas devem ser valorizadas, né? É claro que se você está cursando o ensino superior e o tempo que você gasta em atividade de natureza social é superior à atividade de natureza acadêmica,
Isso aí é um problema, claro, né? Você não está se dedicando aos estudos, provavelmente você não está indo para a sala de aula, ou você não está contribuindo, participando de outras atividades que são enriquecedoras do ponto de vista da sua formação. Mas é extremamente salutar que as pessoas possam interagir, participar de atividades de natureza cultural, né? Fazer essas atividades que são mais lúdicas e que são enriquecedoras. Por quê? Porque é você poder conviver com a outra pessoa, é você poder aprender habilidades, né, no sentido da interação, porque no futuro você vai interagir com outras pessoas na sua vida laboral. Então, esse lugar de atividade social também precisa ser colocado num patamar importante, né, nessas interações. E aí a gente vê os almoços compartilhados, as festas que os estudantes promovem, os namoros, as paqueras, as amizades que são construídas e que muitas vezes elas avançam até o final da vida, né? Quem de nós não tem amigos e amigas que foi da época da graduação, por exemplo, né? Muitas pessoas, inclusive, encontram seus parceiros, suas parceiras nesse momento, né? Que se não para a vida toda, mas pelo menos para um momento, um grande período de tempo, em momentos importantes da sua vida. Então, o módulo 2, ele trabalha justamente isso, em dar visibilidade, não só às atividades de natureza acadêmica, mas também a de natureza social. E o módulo 3 é que são esses hábitos sociais e de saúde. Por quê? Porque a gente sabe, na prática, porque todos, né, nós duas já passamos, e os estudantes e os colegas que estão nos assistindo sabem que a vida acadêmica estudantil é muito estressante, é estressora, vamos dizer assim. Então, é comum, especialmente períodos de avaliações, onde a saúde fica mais debilitada. Um outro aspecto são os hábitos que são adquiridos nesse processo, né? Por exemplo, a literatura já diz isso de uma forma muito recorrente. Sono e alimentação sofrem impactos significativos. A qualidade do sono diminui por conta dos diversos compromissos, né, que é preciso lidar, e a alimentação muitas vezes irregular. E aí, pensando na nossa realidade da UNEB, em que nós não temos, por exemplo, um restaurante universitário, isso acaba sendo um problema a mais, né? A gente observa, estudantes hoje trazem marmitas para fazer a refeição nos intervalos, a gente vê, por exemplo, naquele espaço de gramado, as pessoas com suas marmitas. Hoje a gente já vê no entorno, né, ali na frente, muitas quentinhas que são vendidas, mas a gente sabe que mesmo com essas estratégias, muitos não têm uma alimentação adequada, né, e isso tem impacto na saúde dessas pessoas, né? Por formação, né, má formação de hábito e, às vezes, por condições econômicas que não permitem. Uma outra coisa que também é muito comum na literatura, e aí se a gente faz uma análise... A conexão de Edileuza de vez em quando interrompe e volta. Eu percebo assim, né? Uma coisa de uma onda. Aí voltou. A sua não, de novo. Ela não interrompe, não. Ela interrompe e volta. Interrompe e volta. É assim, cada um tem uma conexão, uma característica na sua conexão. Travou de novo. Mas eu já percebi um comportamento na sua. A sua vai e volta. Sim, diga, querida. É como uma onda no mar, né? É como uma onda no mar. Então, a gente vai ver, por exemplo, a gente vai observar, por exemplo, que há muitos estudos, especialmente no final da década de 90,
início da década de 2000, dos anos 2000, muitos estudos, por exemplo, que tinham uma preocupação, e ainda existem, mas a gente vê mais concentrado naquele período, sobre hábitos dos estudantes. Por exemplo, comportamento de risco, bebida, né? Consumo abusivo de bebida alcoólica, consumo de tabaco, consumo de substâncias ilícitas. Então, a gente vê uma concentração de estudos muito grande naquele período, e hoje já diminui mais. E um fato curioso é que os estudantes de medicina e de enfermagem são os estudantes mais estudados nesse âmbito de comportamento de risco, né, ou de criação de hábitos e tal. Mas a gente pode afirmar que esses estudantes são os que mais consomem, seja álcool, tabaco ou substâncias ilícitas, de uma forma abusiva? Não sei necessariamente, porque não se tem estudado em mais profundidades outros estudantes de outros cursos. Então, assim, são esses profissionais da área de saúde que comumente estudam mais esses estudantes, que estão ali, a amostra mais próximo, são amostras por conveniência, então eu não teria elementos para te dizer do que eu já li na literatura, se, por exemplo, estudante de medicina é aquele que mais faz consumo abusivo de álcool. O que a gente encontra, todas as vezes que faço revisão de literatura, é que os estudos publicados se concentram nesse grupo, por exemplo, né? Aí a gente vai ver, o pessoal de nutrição, de enfermagem, costumam se preocupar muito com a questão da alimentação e desses problemas decorrentes da má alimentação dos estudantes. A gente vai ter também uma preocupação com a atividade física, e aí os profissionais também dessa área têm se debruçado sobre isso. Então, a gente vê que tem épocas que a coisa vai tendo um foco mais expressivo e depois isso vai mudando. Um fato muito interessante que aconteceu nessa produção da literatura foi justamente o sistema de cotas, né? Pouco se falava dessa permanência dos estudantes, essa não era uma discussão que se tinha. Se discutia aspectos cognitivos, processos de aprendizagem e tal, mas, assim, pensar na permanência foi um contraponto para aquelas pessoas que ainda advogavam contra o sistema de cotas, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, na primeira década do ano 2000, você vai ter uma série de artigos, seja contra ou a favor das cotas. Muitos artigos se concentraram nessa discussão. A partir da segunda metade dos anos 2000, você vai ter crescentemente estudos que mostram qual é o rendimento dos estudantes, né, que entram pelo sistema de cotas, e você vai ter uma discussão já problematizando as condições necessárias para garantir não só o ingresso, como também a permanência desses estudantes. Eu considero isso um marco extremamente importante na produção da literatura, e aí eu estou falando da literatura brasileira, tá? É que eu acompanho mais de perto e também é aquela que mais me chama a atenção. Então, a gente vai ter muitos estudos agora que discutem a permanência. E aí, fazendo um link com aquilo que eu falava um pouco antes, é que é extremamente importante a gente visibilizar o perfil da população estudantil que está sendo investigada, porque diz muito quem são as pessoas, que tipo de sofrimento ou que tipo de bem-estar. Por quê? Porque a universidade ela precisa, em termos de permanência, não só garantir que o sujeito possa ingressar, mas que ele possa ter as condições necessárias para ter uma boa estadia, né? E poder aproveitar e se desenvolver, se formar de forma mais exitosa possível. E a gente sabe que, na prática, isso não tem ocorrido a contento ainda. Eu digo ainda porque há sempre a esperança de que as coisas possam melhorar. Então, muitas vezes,
estudantes ingressam pelo sistema de cotas, seja por cota racial, seja pelo outro modelo que é estudante oriundo de escola pública, por exemplo, e no primeiro ano de ingresso ele pode encontrar muitas dificuldades. E, assim, poucas são as iniciativas aqui no Brasil no sentido de acolher esse estudante, essa estudante, para minimizar esses problemas. Daí eu destaco, por exemplo, essa experiência do GAPEU, que vem nesse sentido de acolher, de fazer, dar um suporte para que o sujeito possa, de certa forma, se ambientar, né, nesse universo, que é um universo muito diferente dos anos anteriores. Os anos escolares anteriores não preparam as pessoas para ingressar na universidade, né? Então, você vem de um ritmo escolar e, de repente, você é cobrado a ter uma autonomia que muitas vezes você não treinou para desenvolver. Você tem que ler o texto, você tem que fazer uma resenha, você tem que fazer um artigo, você tem que, enfim, você tem que preparar um seminário. Então, a literatura está aí. Eu estou falando mais na área de ciências humanas, mas em outras áreas tem suas especificidades, né? Então, já é um impacto expressivo, isso a nível, pelo menos, do que eu conheço da literatura de outros espaços, se espera isso. Não deveria, a gente deveria preparar, mas, na verdade, se espera que estudantes tenham esse impacto, porque há um corte no modelo educacional. Vai exigir determinadas habilidades e que o sujeito não se preparou, né? E aí não estou culpabilizando o sujeito, eu estou culpabilizando ou responsabilizando o modelo educacional que faz com que no primeiro ano seja meio impactante. Isso para todos os grupos sociais, de certa forma. Só que para aqueles grupos que não têm um histórico de ingresso no ensino superior em sua família, possivelmente, e a literatura tem afirmado isso, né? Os estudos empíricos têm afirmado isso, o impacto é muito maior, né? Bom, como é que eu vou escrever? Eu estou acostumada eu sempre brinco em sala de aula, né? Que a gente fazia pesquisa como? O professor dava um assunto e você ia lá, o que você conseguisse juntar de coisas sobre aquele assunto, você, né, estruturava e apresentava o professor. Agora não, agora você tem que escrever com suas próprias palavras aquilo que você interpretou, enfim, é uma outra forma de lidar com o conhecimento. E aí os estudos sobre evasão indicam que no primeiro ano de frequência ao ensino superior é justamente o período em que a probabilidade de ocorrer a evasão é muito maior, né? É muito maior. Claro que nos semestres e anos posteriores isso também pode acontecer, mas os estudos sobre evasão, eles vão afirmar que é justamente no primeiro ano onde tem o maior risco do sujeito se evadir. Então, assim, são muitas as peculiaridades que existem. Eu sou encantada por essa temática, né? Porque eu entendo a educação dentro dessa perspectiva mais freiriana, de que a educação é uma possibilidade de transformação, e a universidade, ela pode cumprir esse papel de transformar, né? De contribuir para a transformação do sujeito, a partir de uma leitura, aprender a ter uma leitura crítica da realidade, né? Aprender a ter autonomia, aprender a se engajar socialmente, para além das habilidades e dos conhecimentos específicos para qualquer profissão que seja escolhida para o futuro profissional. Então, a gente tem um histórico de universidade muito recente no Brasil, né? Muito em função do processo de colonização. A primeira universidade, ela só vai ocorrer, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ hoje, né? Que ficou, é uma coisa que engavetava, ia e voltava. Então, esse é o primeiro projeto.
em termos de um projeto já de universidade e de construção efetiva, né? Estou falando arquitetonicamente, a gente vai ter a Universidade de Brasília, em 1960, observe como é recente, porque a maioria das universidades anteriores a esse período, elas são um conglomerado de faculdades, e muitas vezes de faculdades privadas. A gente tem como experiência a Universidade Federal da Bahia. A Universidade da Bahia, ela resulta na federalização de um conglomerado de faculdades e que vai se constituir enquanto universidade. Se a gente pensa na UNEB, também a UNEB, né, ela advém, né, do campus de Salvador, o campus de Caetité, o campus de Juazeiro, o campus de Alagoinhas, né, e aí você tem uma proposta, um projeto que você formaliza. A UFES é um pouquinho mais antiga que nós, mas não varia tanto. Então, assim, em termos de modelo de universidade, e nesse caso aqui eu estou especificando a universidade pública, porque em sua maioria a universidade no Brasil são as universidades públicas, né? A gente ainda é muito novo nesse processo, né? Somos criança nesse processo. A gente pensa na América Latina e a gente ainda tem um modelo muito recente. E um outro aspecto que a gente herdou desse processo de colonização é que o nosso modelo de educação, ele coloca os estudantes Travou aí, Ed. Travou então, eu fiquei esperando a onda passar. Você diz que é uma onda. Quando vem a marola, espera ela passar. Vem a marola, a gente para um pouco. Então, onde é que eu estava? Agora me perdi. Você estava falando que uma outra situação acho que você estava descrevendo sobre o perfil da UNEB. Aí você ia falar, e uma outra situação que acontece, você falou da união das faculdades de cursos. Isso, pois é, isso. E o outro aspecto, já lembrei, é justamente o fato dos estudantes e das estudantes, de uma maneira geral, ingressarem num processo de profissionalização. Profissionalização. Pois é, então, muitas vezes jovens de 18, 19, 20 anos ainda não têm certeza exatamente se aquela é a profissão escolhida, né? Isso é um desafio importante que precisa ser considerado aqui no Brasil. Nós tivemos mais recentemente, né, a partir de 2007, 2008 para cá essa discussão, foram instituídos bacharelados interdisciplinares, né? A gente tem, por exemplo, aqui na UFBA, a gente tem essa experiência que advém, por exemplo, do modelo de college dos Estados Unidos, em que o estudante primeiro faz 2 anos ou 3 de college para depois definir se ele quer seguir uma carreira acadêmica ou se ele quer seguir uma carreira de profissionalização. Então, esse é um desafio que a gente encontra também, que é o estudante ou a estudante, às vezes, desencantado no primeiro momento com aquele curso que escolheu. E isso vai ter, às vezes, um impacto no processo ou de evasão ou de transição de um curso para outro. Então, a gente vê muito essa mobilização, né? Porque é um elemento que precisa ser levado em conta. E quando se tem dificuldade de natureza socioeconômica pelo caminho, isso pode ser um desafio até para que o estudante não retorne, por exemplo, ao ensino superior. Eu, quando estava nesse caminho para o doutorado, eu descobri um livro, porque a literatura sobre estudante universitário
no Brasil ela é escassa, eu descobri um livro, eu vou colocar aqui para vocês, fica com a letra trocada, Ao mas eu vou contrário. ler, é ao contrário. Esse Não tem livro, ele é problema. de... Isso. Esse livro, ele é de 2003. Ele foi publicado em 2003 e por um pessoal predominantemente lá da Unicamp, da Universidade Estadual de Londrina e tal. E ele, para mim, foi um marco extremamente importante, porque é um dos primeiros livros que a gente tem que o foco é justamente estudante universitário, né? Estudante universitário, características e experiências de formação, e foi organizado por Elizabeth Mercuri, que inclusive foi a minha orientadora de doutorado, e a parceira dela de grupo de pesquisa, a Sueli Polidoro. Então, aqui estão escritos o que a gente pode dizer assim, resultados de pesquisa nesses capítulos, né? Porque é um livro, é uma organização, tem vários capítulos com vários autores, e a gente pode dizer que nesse livro os estudantes extremamente importante, como eu havia dito, né? Porque nem sempre o estudo é feito com estudante universitário e esse foi. Oi, nem sempre é feito com estudante universitário, e você ia dizer que esse foi Esse a gente pode dizer que os sujeitos de todas as pesquisas que estão aqui, eles são protagonistas, né? Se a gente pensa em teoria, aqui no Brasil, ainda se discute pouco ou se teoriza pouco em termos de, se é que a gente pode chamar de autonomia, né? Porque pesquisa não tem fronteira, né? Pesquisa não tem fronteira. Mas em termos de produção brasileira, eu diria que nós somos muito influenciados em termos de estudar estudante do ensino superior, muito influenciados pela literatura norte-americana, né? Aí a gente vai ter Portugal e Espanha também influenciados por essa vertente, e Portugal e Espanha, por sua vez, também, embasados nos estudos norte-americanos, também tem alguma penetração aqui na realidade brasileira. E a gente tem mais recentemente, e aí eu estou falando muito mais no caso da Bahia, o cientista social, né, Alain Coulon, ele hoje é professor visitante da UFBA, que escreveu A Condição de Estudante e a Entrada na Universidade, né? É um livro que ele vai falar justamente desse processo do sujeito de se afiliar à universidade. É uma vertente mais sociológica, né? Hoje já tem algumas críticas no sentido de avançar mais nessa reflexão sobre o que a gente está chamando de afiliar, né? Mas ele tem uma pregnância importante, principalmente nos estudos aqui da Bahia, do Observatório da Vida Estudantil, que tem feito uma coletânea anual, eu acho que já está no 7º livro, eu tenho aqui em casa uns 5, mas se eu não me engano eles estão no 7º livro, e que tem publicado muito sobre vida estudantil e que sofre influência muito direta, e esse é um dos autores, um autor francês. No mais, a gente vai ter justamente essa influência da produção norte-americana, e mais recentemente a gente tem também estudos de autores que têm se debruçado sobre a questão de raça e etnia, né? Então, a preocupação com a população negra, por exemplo, né, que adentra o ensino superior, eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, sendo redundante, né? Por exemplo, da UFRB, a gente tem a professora Diane Reis, que é uma socióloga,
e que tem discutido permanência. Ela, no doutorado dela, ela fala justamente não só da permanência material, mas da permanência simbólica, um elemento extremamente importante para a população negra, ou para a população indígena, para a população de uma minoria, por exemplo, mas no caso dela específico, ela trabalha com a população negra, e ela traz esse conceito de permanência simbólica. A gente tem ainda na UFRB a professora Rita de Cássia Dias Pereira de Jesus e o professor Cláudio Orlando Costa do Nascimento, que têm estudado o currículo e formação na universidade, então tem trabalhado esses colegas, eles têm trabalhado com autobiografias, então são contribuições extremamente importantes, né? E tem toda tem no Rio de Janeiro, a gente tem na UFRJ, desculpa, a gente tem Rosana Ehring, que tem trabalhado também com a questão do acesso ao ensino superior e tem trabalhado justamente com a população das periferias que conseguem adentrar no ensino superior, ou seja, a gente começa a ver que aqui no Brasil a gente tem iniciativas importantes no sentido de contribuir, vamos dizer assim, para visibilizar, né, essa população estudantil e, ao mesmo tempo, que esses estudos eles possam servir de embasamento para políticas públicas. Uma outra iniciativa que eu acho extremamente importante é que o Fórum de Pró-Reitores e o FONAPRACE e Andifes tem publicado, né, desde a década de 90, que eles têm publicado pesquisas sobre o perfil dos estudantes do ensino superior, mas no caso, né, dessa pesquisa, que acontece a cada instituições de ensino superior federais, né, porque a Andifes é vinculada, né, ao âmbito federal. E eles têm avançado bastante em termos de variáveis, vamos dizer assim. Se no passado havia uma preocupação em saber a cor, Cortou, de novo. A gente está já fechando o tempo, mas pode concluir seu pensamento, porque aí já vai chegar no tempo já da primeira transmissão. Tá certo. Então, eu falava sobre a pesquisa, né, da Andifes FONAPRACE, né, que fala dessa população das instituições federais, e que, por exemplo, de 2014 a gente tem um salto qualitativo em termos de aprofundamento de dados, que eu acho extremamente importante e que serve de referência para iniciativas que possam trabalhar com a população estudantil de uma maneira mais ampla. Por exemplo, a gente não tem o perfil das instituições estaduais, a gente tem dificuldade de encontrar um perfil desse estudante que estuda nas instituições de ensino superior privadas, né? Você tem estudos pontuais aqui, ali, mas uma sistematização de dados a gente não tem. Então, observe, em 2014, eu trouxe aqui apenas alguns exemplos, tá? Eles falavam da identificação e perfil básico, moradia, família, trabalho, histórico escolar, vida acadêmica, informações culturais, saúde e qualidade de vida e dificuldades acadêmicas. Na pesquisa de 2018, que foi publicada em 2019, eles têm como foco de discussão o ativismo, as fontes de informação que os estudantes, né, procuram, domínio do computador, domínio de línguas estrangeiras, incremento cultural, dificuldade para estudar, sobre relacionamentos, sobre violência, sobre intolerâncias,
sobre as vulnerabilidades sociais, sobre os problemas pedagógicos, sobre a saúde física e mental, assédio moral, evasão e trancamentos e perspectivas de futuro. Ou seja, é um mapeamento da vida estudantil que pode embasar políticas públicas. E eu queria dizer que eu trouxe como exemplo a pesquisa da Andifes e Fonaprace, porque foram essas pesquisas que serviram de embasamento para as políticas do governo Dilma, por exemplo, né, no que diz respeito à assistência estudantil. Então, são pesquisas como essas que embasam a formulação de políticas públicas para garantir não só o ingresso, como também a permanência. Então, acho que concluo por aqui esse primeiro momento. Tá bom. Estou à disposição. A gente vai fazer um intervalinho assim, 10 minutos, 5, assim, porque normalmente a gente volta 15h30, mas tá muito pertinho, então a gente volta 15h35, tá bom? 15h35 sim, senhora. Te chamo de novo. Tá então, bom, até mais. Gente. Tchau. Tá joia. Tchau. Voltando, nossa segunda parte das interações com a Edileuza Garrido. Então, vamos fazer agora as perguntas, ver aí, né, se o pessoal retorna também para os seus questionamentos. Oi, Celi. Tudo bom? Voltamos. De volta aqui. Núbia. É Núbia, mas é Núbia, né? Seu nome mesmo. Eu acho que você é a Núbia que foi citada, né? Vamos aguardar a Edileuza. Falta a nossa convidada aí. Beijo para você também, Sueli. Muito bom estar aqui com as colegas, trocando, aprendendo, fazendo, né, tendo uma oportunidade que a gente não tem normalmente no dia a dia do nosso trabalho, tantas incumbências e demandas que a gente acaba sabendo um pouco do trabalho de cada uma, mas com poucas oportunidades de interação como a gente está tendo agora, né? Eu já aprendi muito com todos os colegas, todos e todas as colegas a Edileuza tá aí, do departamento. Então, Ana. Oi, Lívia, de novo, de volta. Vamos lá agora, indagar a Edileuza. Você quer que eu envie mensagem? Não, ela já está aí. Ela já entrou. Agora, entrou uma tela aí, Edileuza. Oi. Não, ela caiu. Peraí, deixa eu tentar de novo. Edileuza, enviar a solicitação. Entrou uma tela estranha de um computador aí, gente. Que coisa. Eu já mandei a solicitação para ela. Deixa eu ver agora. De novo. Ah, que bom, Celi. Pronto, aí, de volta. É, porque eu estava com o WhatsApp também na tela do computador, aí entrou na tela lá. Eu falei, oh, meu Deus, eu espero que não seja um hacker. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi essa imagem. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Bom, então, eu abro, se você quiser ainda concluir alguma coisa de sua fala, você pode falar um pouco mais. Se quiser já que faça perguntas, eu abro com as minhas perguntas e aí o pessoal vai colocando as perguntas, mas fique à vontade. Tá. Eu só vou fazer a divulgação de uma atividade extensionista que nós, do Percursos, realizamos recentemente, né, já nesse período de pandemia, e aí a professora Sueli Barros, a professora Núbia Ramos e eu, junto com estudantes do curso de Psicologia, uma estudante de Pedagogia e um estudante de Física, nós desenvolvemos um projeto extensionista chamado Reconstruindo Percursos, né, em tempos de pandemia, e foi Poxa, na hora de falar como foi, na expectativa, assim, de como foi o trabalho, aí, vai, pronto, volta, pode falar. Então, foi. Então, foi uma experiência bem gostosa, porque além das trocas, né, dos materiais que nós recebíamos para compartilhar, a interação entre nós foi muito boa, muito gostosa, deixou uma saudade muito grande.
queria destacar o protagonismo dos estudantes e das estudantes, né, na produção do material. Isso também, o resultado desse trabalho também foi materializado na forma de uma cartilha, que é possível encontrar na página principal da UNEB. Coloca lá a cartilha Reconstruindo o Percurso em Tempo de Pandemia, e foi uma troca muito interessante. Demos dicas, né, que a gente espera que tenha servido justamente para que diminua a ansiedade, né, nesses tempos em que a rotina é substituída por uma série de incertezas, em que as pessoas não podem retornar às suas atividades normais, enfim. Mas, assim, recebemos materiais belíssimos, estudantes que desenham muito bem, estudantes que compõem, que canta lindamente, que borda, enfim, poesia, uma série de materiais, assim, muito gostoso. Foi um trabalho muito gostoso, né? E os bastidores também foi muito bacana, né? Adorei estar com essa galera, né? Tanto com as minhas duas colegas, Núbia e Sueli, quanto com as estudantes e os estudantes, foi muito legal, deixou saudade, né? Nós trabalhamos de maio até o dia 31 de agosto. É isso, vamos às perguntas agora. Estou curiosa. Estão falando aqui que é @grupo Percursos, para quem quiser conhecer o projeto. Conhecer o projeto, isso. Estamos no Facebook e no Instagram. Os materiais estão lá disponíveis para quem quiser acessar. Enfim, certo. É isso. Logo no começo, logo que você abriu, que eu abri, Edileuza, Ana Paula expressou aqui que está com saudade de suas aulas. Saudade eu também, morrendo de saudade. Eu acho muito legal. Sueli também trouxe esse aspecto, né? De que a gente não está na sala de aula, como isso faz falta, né? Como a gente sente mesmo essa falta de estar interagindo. É uma rotina, mas assim, é uma rotina gostosa, que a gente faz com prazer. É um trabalho que a gente Exatamente, exatamente. Então, assim, eu também estou com essa carência. E eu confesso para você que uma forma de minimizar a saudade é ver as postagens das alunas e dos alunos nas redes sociais. Aí a gente vê as fotos do cotidiano, das coisas que estão fazendo, exatamente. Isso. Infelizmente, aí a ondinha de novo. Tem uma perguntinha aqui já. Pois é, então, eu fico vendo as fotos da vida deles, assim, né? E pois eles interagindo com a gente, é bem interessante mesmo. E esses eventos que a gente está fazendo, né? Essas atividades extensionistas, esse contato que a gente está tendo com eles de algum jeito, de alguma forma. Mariana está perguntando quais os maiores impactos que a identifica com a falta do restaurante universitário na UNEB. Acho que é RU, acho que é restaurante. RU é restaurante universitário, exatamente. Então, quando você tem um restaurante universitário, o que é que acontece? A alimentação, volta e meia tem algum problema ou outro, mas assim, a alimentação ela é balizada, em termos de componentes, ingredientes nutricionais, etc, etc. Então, o primeiro impacto é justamente na questão nutricional e, consequentemente, na saúde. Porque a gente sabe que você vai ter estudantes com hábitos alimentares. Ela entendeu, Mari, ela entendeu. Você corrigiu aí, a senhora identifica, mas ela entendeu a sua pergunta, viu? Aproveitando aí a conexão dela, que deu uma queda, eu traduzo aqui. Ela entendeu sua pergunta, tá? Sim, Edileuza. O impacto da ausência seria um impacto da carência nutricional, né? E, consequentemente, na saúde, porque esses restaurantes, geralmente, eles têm nutricionista, tem toda uma programação, né, técnica, justamente para balizar os nutrientes necessários. E a gente vai ter, assim, um perfil de estudante que, no caso da UNEB, por ser uma universidade popular, a gente tem um perfil de muitos estudantes que não têm recursos. Então, o tipo de alimentação pode não ser satisfatório, ou até a falta de alimentação, a gente tem encontrado isso na própria pesquisa, né? De você não ter dinheiro
Outra ausência aí. Ela deve estar falando da carência também dos estudantes, do poder aquisitivo, e que às vezes os estudantes não têm recursos financeiros também para comprar ou para levar uma alimentação, ou para preparar também, né, Edileuza? Porque também não tem um Isso, espaço de exatamente. preparo, né? Isso. Às vezes o estudante não tem tempo, mesmo aquelas pessoas que às vezes têm um poder aquisitivo maior e quando mora sozinho ou divide com outras pessoas que isso é muito comum também, né? Divide com outras pessoas que também estudam, às vezes não tem tempo para preparar alimentação. Então, isso traz, claro, um impacto expressivo. Agora, tem um outro aspecto que é importante, é que o restaurante universitário também é um espaço de interação social, né? Uhum. Então, você, além de suprir, né, o fato de você ter restaurantes universitários, além de você suprir essa carência nutricional, você também propicia mais um espaço de interação social. E isso é extremamente enriquecedor, ok? Então, Ah, tem uma pessoa dizendo aqui, ó, principalmente para estudantes que precisam estar no campus durante todo o dia. É essencial termos esse exatamente, RU, além das questões socioeconômicas, exatamente, como já foi citado. Você tem aula exatamente, de manhã, à exatamente. tarde, atividade à É. tarde e tal, exatamente. Eu sinto que Se aquele você, espaço ali. Diga, desculpa. não é que se você ó, passa tipo meio-dia, 1 hora, se você passa ali próximo, pensando na nossa realidade, né? Se você passa ali próximo no gramado, ali próximo do centro médico, da quadra, você vai ver muita gente almoçando por ali. O pessoal de Isso. saúde, que às vezes tem aula de manhã e à tarde, compram aquelas quentinhas ali na frente, né? Aqueles marmitequezinhos que vendem e comem por ali. Você vai ver no nosso departamento a fila enorme de gente para poder esquentar a comida lá nos micro-ondas que estão disponíveis, né? E tem Almoçam gente na que nem sala de aula. tem gente que almoça em sala de aula e tem gente que não tem condições de preparar comida, tem gente que não tem dinheiro para comprar comida. Então, é extremamente importante um restaurante universitário dentro de uma universidade. É extremamente importante. Né? Extremamente importante. Eu vejo, às vezes, aquele espaço ali, que é um restaurante mais em conta e tal, né? Que o pessoal fez ali, ali já se torna um espaço social, né? A gente Sim, encontra ali, sim, bate sim. papo, fica um pouquinho ali já Isso, é, assim, se isso. tivesse essa conotação mesmo do RU. E o que é que você acha? Assim, claro que a gente sabe que entram vários fatores, mas por que que os estudantes também não fazem um movimento mais assertivo, mais agressivo, eu não sei, nesse sentido de reivindicar? Porque eu vejo a reivindicação, mas eu ainda vejo muito tímida, não sei. A impressão que eu tenho de fora, né? Pode ser que você aí no seu percurso com os meninos perceba uma reivindicação maior. Olha, eu tenho visto algumas iniciativas nesse sentido. E se a gente pensa na realidade de Salvador, é uma coisa. Se a gente pensa nas outras 2 dezenas de campi que existe por aí, da UNEB, são realidades muito diferentes e com muito mais dificuldade ainda, né? Muito mais dificuldade ainda. No Campus 1, eu lembro que recentemente, eu não sei se foi em 2018 ou 2019, os estudantes fizeram uma série de fotos e postaram solicitando o restaurante universitário, né? Então, era fazendo um lanche perto da quadra, fazendo um lanche no estacionamento. Então, eu vi uma série de fotos. Quando você acompanha alguma atividade relativa ao movimento estudantil, a gente sempre vê isso na pauta dos estudantes, sempre vê. Uhum. Um dia desses eu fui convidada para participar de uma atividade do movimento de casas estudantis, né, do nosso campus, e junto com o reitor, eu acho, É interessante o caso da conexão de Edileuza, porque rolou esse movimento, não foi? Dos rolou esse estudantes movimento. que estão Eu presenciei a audiência de um
de representantes estudantis indo cobrar, eu fui nesse evento, indo cobrar do reitor, né? Se eu não me engano, tem uma iniciativa recente da construção do restaurante, mas aí veio a pandemia e nesse momento eu não sei em que pé isso está, ok? Agora, é uma iniciativa dos estudantes, mas o fato é que a Universidade do Estado da Bahia ela é extremamente complexa, né? Se no Campus 1 a gente já atua com uma certa precariedade nesse sentido da assistência, nos outros campos isso é ainda muito mais difícil. Eu queria voltar aqui, fazer uma relação com o que você falou na primeira etapa, acerca desse ano que fica, do primeiro ano, que pode ocorrer algumas, que tem um efeito significativo maior da evasão, né? E que você trouxe essa questão profissionalizante e essa questão também de ser estudante, esse perfil que às vezes fica meio misturado. E junto a isso, aí eu vou juntar uma coisa na outra, eu não vou chamar de imaturidade, Edileuza, porque eu não acho que é imaturidade, eu acho que eles são novinhos mesmo. Eu não acho que eles sejam imaturos para escolher uma profissão, eles são novos de idade, né? Não, mas eu ia te perguntar sobre isso, mas deixa eu concluir, terminar a pergunta. O que você acha do BI, que é a iniciativa, né, o trabalho ali do IAC, da UFBA, como uma perspectiva assim, possível para que o estudante ainda possa definir o que ele vai escolher como profissão? Porque o BI é um pouco isso, né? Artes, humanidades e ciências, e depois é que você vai escolher a área propriamente dita. O que você acha? Você acha que isso pode solucionar um pouco essa questão? Primeiro a gente tem que voltar para entender em como eu situo o termo imaturidade. Imaturidade aqui não é uma qualificação no sentido de responsabilizar o outro. É esperado, no processo de desenvolvimento, que o início da juventude, o sujeito ainda tenha incertezas, ainda tenha um conjunto de incertezas. Então, a imaturidade é nesse sentido, não é uma crítica, não é uma responsabilização, é uma constatação, Você com 17, 18 anos... Parece uma coisa assim, que ele não é maduro ainda. Mas eu entendi exatamente. É o esperado. Não é maduro ainda. Isso. Exatamente. É o esperado. Então, é uma constatação, não é uma crítica nem um julgamento. É nesse sentido. Você me pergunta sobre os bacharelados interdisciplinares, que é uma proposta de Naumar, né? Especialmente Naumar, que tem estado esteve à frente desse movimento. De certa forma, copia um pouco a ideia do que funciona nos Estados Unidos, no modelo de college, que são 2, 3 anos de formação mais geral, e aí você escolhe qual é a área, né? Às vezes você vai fazer um bacharelado em artes, ou mais na área de exatas, né? Ou na área de humanidades, enfim. E a partir dali, você escolhe qual profissão você quer seguir, ou se você quer seguir na carreira acadêmica, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado no futuro, etc. Então, os 2 ou 3 anos de bacharelado lhe permite ou migrar para uma profissão, ou depois, né, continuar os estudos para uma profissão, uma profissionalização, ou você seguir carreira de pesquisa, vamos dizer assim, né, mestrado, doutorado, enfim. O bacharelado interdisciplinar, essa proposta, ele vem nesse sentido, para que as pessoas possam experimentar, né, nesse primeiro momento, ter uma visão mais ampla, mais geral daquela área escolhida, né, de concentração, e que depois ele possa, ou ela possa, tomar um outro rumo. Eu conheço experiências de bacharelado interdisciplinar de pessoas que ingressaram em outros cursos, e isso é o mais predominante, e de pessoas que foram fazer pós-graduação, né? Então, é uma possibilidade de experimentação. O que tem acontecido, e aí eu não tenho lido muito sobre isso nos últimos tempos, já li há algum tempo atrás, mas mais recentemente não, é que os bacharelados, eles funcionam também, muitas vezes, como uma estratégia de ingressar posteriormente num curso que é mais concorrido. Por exemplo, eu vou fazer BI em saúde,
para depois ingressar no curso de medicina. Ah, eu vou fazer BI em Humanidades, depois eu quero entrar em Direito, ou Psicologia, etc, etc. Mas isso é um direito do aluno, do percurso que as pessoas fazem. Em termos de evasão, eu não tenho dados aqui, né? Não tenho resultado de pesquisa que possa afirmar se o índice de evasão nos bacharelados é maior ou menor do que em outros cursos. A gente tem algumas experiências aqui no Brasil, né? Não são todas as universidades que oferecem bacharelado interdisciplinar, existem algumas experiências, e nesse... Vou aproveitando a fala na conexão para falar o que Sueli escreveu aqui. As intercertezas fazem parte do processo de transição psicossocial do jovem frente à escolha profissional. É preciso desenvolver políticas educacionais que possam apoiar o jovem neste processo. Desculpa, Edileuza, é porque eu estava lendo aqui o que Sueli, aproveitando para ler o que Sueli colocou. Exatamente. Depois eu vou pedir para Então, você pode repetir, porque eu não ouvi. As incertezas fazem parte do processo de transição psicossocial do jovem frente à escolha profissional. É preciso desenvolver políticas educacionais que possam apoiar o jovem nesse processo. Os bacharelados interdisciplinares foram criados também com esse objetivo. Sim, né? sim. Apoiar o jovem. E aí você estava Exatamente. Estava fazendo análise disso. Exatamente isso, exatamente. Então, é uma outra possibilidade, né? Você tem, no caso, a UFBA optou por esse modelo misto. Ai, gente, essa conexão, ela é um vai e vem. Edileuza tocou em um ponto importante. Muitas vezes os BIs são buscados como trampolim e não como um processo de fato. Sueli disse que você tocou numa coisa muito importante, que às vezes o BI é um trampolim e não um processo de fato. Isso, é legal que o isso. Sueli está falando aqui. Quando a conexão cai, Sueli entra na live. Aí é ótimo. Que bom. É que a gente é parceira até na live. Com 3 pessoas, Então, como ela é minha colega de grupo de pesquisa, a gente é parceira até na live, entendeu? Na live. Muito bom, muito bom. Tá. Tem mais perguntas? Eu quero te perguntar sobre o que é que você... Isso aí é uma curiosidade não, uma reflexão minha mesmo, assim. Desde o primeiro semestre, se existisse, por exemplo, um trabalho paralelo, ou que pudesse chamar de pesquisa em graduação, sabe? Alguma coisa assim, antes de escrever, assim, que ajudasse o estudante a ir preparando o seu processo de pesquisador. Né? Porque quando chega no TCC, na hora, né, de fazer o TCC, TCC 1, TCC 2, acho que é TCC 3, né? Acho que são 3 disciplinas de TCC, são 3. E eles estão muito, assim, com muita dificuldade de escrever, de organizar, né, perguntas, de organizar levantamento bibliográfico. Então, tudo que precisa para uma pesquisa, mesmo que seja de graduação, que não é de mestrado ainda, não é uma pesquisa, às vezes, de campo, mas mesmo assim requer um olhar de pesquisador já. O que é que você acha, assim? Eu sempre pensei sobre uma vertente na graduação que funcionasse, não é esse trabalho de extensão, não, trabalho dentro da formação do estudante para que ele se desenvolvesse como um pesquisador, porque o graduando também é um pesquisador. Não sei se você vê dessa forma, mas eu já enxergo como um aspirante a um pesquisador, ainda que ele não tenha feito ainda, né, cursado o mestrado. Mariana também está fazendo uma pergunta. Fique com a minha pergunta aí você responde as duas. Sobre a questão da evasão, a senhora, ela sempre fala a senhora. Sobre a questão da evasão, Edileuza, você acha que a não adaptação ao contexto universitário é mais forte do que a não identificação com o curso? Isso é uma pergunta excelente. Mas aí você escolhe qual das duas que você quer responder primeiro. Eu não sei quem é essa menina aqui, Itza, eu não sei como é o nome dela, né? Eu vou anotar a sua pergunta, viu? Que aí depois eu falo para ela, Barbosa. Depois eu pergunto para ela, pode falar. Eu acho que é a Alessandra.
Eu acho. Alessandra, certo. Então, você fez a pergunta para uma pessoa que vive militando nesse âmbito aí da escrita acadêmica, tá? Por coincidência, eu e a Sueli, que está aí participando também da live, a gente tem dado a disciplina TCC. Além de orientar depois os projetos, nós damos TCC 1. E eu sempre coloco em reunião de colegiado que essa é uma responsabilidade de todos os professores que estão trabalhando com os estudantes. Então, se você vai cobrar um relatório, cobra um relatório com a escrita acadêmica. Se você vai cobrar um texto, cobra o texto com a escrita acadêmica. Então, quem passa por mim, eu estou sempre cobrando dentro desse modelo. Eles falam isso, Edileuza Edileuza é chata, Edileuza é rigorosa, mas depois eles me agradecem porque veem que isso tem algum resultado. Isso. E esses dias, né, nós fazemos parte da comissão do NDE, que discute a estruturação do currículo. Nesse momento, a gente está trabalhando no sentido de fazer a curricularização da extensão, e verificamos que a prova do ENAD de 2018 cobrava muitas perguntas a respeito de pesquisa. Muitas perguntas a respeito de pesquisa. Então, é uma obrigação de todos os professores envolvidos na formação dos estudantes cobrarem dentro desse formato, né? Então, eu acho que isso precisa ser uma prática mais cotidiana mesmo do nosso fazer. Além disso, disciplina de metodologia geralmente é chato, né? É uma coisa chata a metodologia. Mas né? é Não é só para necessário. aluno, não, para professor, mas é um chato necessário. E, às vezes, aquilo que a gente tem dentro do currículo não é suficiente para sanar as dificuldades. E até porque metodologia se faz na prática, né? Se aplica, né? E como a gente não tem uma iniciação científica que abranja muita gente, muitos estudantes, eles passam pela universidade sem se inserir na pesquisa. Isso, exatamente. Então, assim, mais experiências de pesquisa é importante, que todos os professores do curso possam se engajar nesse sentido da orientação aos estudantes, e eu acho isso extremamente importante. Eu trouxe aqui... A Alessandra falou assim, teoricamente existe no primeiro semestre uma disciplina voltada para a escrita, pesquisa e escrita, acadêmica, mas não dá muito certo na prática. A Alessandra trouxe isso. Aí, quando voltar, eu vou perguntar a Edileuza. Edileuza, a Alessandra trouxe que tem uma disciplina no primeiro semestre, teoricamente, que é voltada para a pesquisa e a escrita mais acadêmica, mas ela está dizendo que não dá muito certo na prática. Que tem previsto isso, né, na formação. Tem previsto, mas é o que eu te falei. Né? Uma disciplina tem que ser uma coisa transversal, né? Exatamente, então tem que ser algo continuado. Eu queria trazer aqui um exemplo de uma iniciativa de Portugal e que foi traduzida para a realidade brasileira. Esse livro aqui, né, se chama Cartas do Gervásio ao seu umbigo, comprometer-se com estudar na educação superior. Essa é uma iniciativa muito interessante que é baseada na psicologia social cognitiva de Albert Bandura e que foi um estudo desenvolvido por Pedro, esqueço o segundo nome, eu até o conheci, Pedro Rosário, e que foi traduzido para a realidade aqui brasileira. Então, assim, é uma série de cartas que a personagem Gervásio vai fazendo, né, para o umbigo dele. O estudante vai falando com ele mesmo. E vai apontando. Como? E vai conversando com ele mesmo, né? E vai apontando essas dificuldades do cotidiano, da rotina, da escrita, da leitura, da interpretação do texto. É muito interessante.
Eu já tive vontade de fazer um curso de extensão utilizando esse material, mas eu ainda não tive tempo de fazê-lo. Que eu acho que são experiências que podem provocar as estudantes e os estudantes a produção escrita, do melhor aproveitamento das leituras, enfim, de ter as habilidades nesse manuseio, né, do fazer mesmo exigido na academia. Então, de fato, metodologia do trabalho científico, metodologia e produção, é uma disciplina curta, né, para estudante que está ingressando, alguns já vêm com alguma facilidade, mesmo aquelas pessoas que sabem escrever muito bem, que não têm grandes problemas com a língua, né, com a gramática, etc., etc., encontram dificuldade porque a escrita acadêmica é diferente. Né? A escrita acadêmica tem um determinado rigor, obedece a uma norma, então é um processo que ele vai se adaptando, né, a partir dessas experiências. Então eu acho que quanto mais nossa equipe de professores investir nisso, de estar cobrando esse tipo de coisa e cobrando também no sentido de orientação, de orientar, com certeza o rendimento do estudante, o aproveitamento do estudante, o desenvolvimento dos estudantes é muito maior. Né? Então, tem uma pessoa pedindo para repetir o nome do livro, mas sabe o que eu sempre faço assim? Eu peço depois para a Edileuza os títulos dos livros que ela citou e posto na nossa página, certo? Porque aí vocês vão ter a imagem da capa do livro, o autor. Eu sempre posto na página, tá certo? Estou dizendo para a pessoa, Edileuza, que depois você me mande um print, uma foto desses livros, desses 2 livros que você mostrou até então, e que você acha, mas, né, que você acha interessante, que eu coloco na página, na nossa página. Beleza. Certo. Você lembra da pergunta de Mariana, ou quer que volte? Volte, que a memória, eu sempre digo, eu dou aula sobre memória, mas a memória às vezes falha. Sobre a questão da evasão, Edileuza, você acha sim. que a não adaptação ao contexto universitário é mais forte do que a não identificação com o curso? Quer dizer, ela está levantando essa possibilidade da não adaptação, mas podem ter outros. Eu ia te fazer uma pergunta do que você acha que provoca a evasão. Quais são os fatores, os maiores fatores assim, que provocam a evasão? Bom. Mas ela já está colocando essa questão da não identificação com o curso. Exato. Olha só, o que a literatura traz, tá? Aqui no Brasil, até bem pouco tempo, o maior preditor da evasão estava relacionado com a questão da não identificação com o curso. Esse é um elemento, tá? Com o advento dessa diversidade, dessa pluralidade da população estudantil, os aspectos de natureza socioeconômica também ganharam um peso importante, tá? Um outro aspecto, é sabido que em épocas de greves, também isso traz uma influência importante, mas o fato é que o primeiro ano é onde se concentra mais essa possibilidade de evasão, e às vezes a evasão, ela como é que eu posso dizer? Ela é contabilizada na mudança do curso, então isso mascara um pouco, porque o sujeito evadiu daquele curso, mas não necessariamente da universidade, às vezes ele muda para um outro curso. Então, na estatística geral, pode estar constando como evadido, mas na verdade ele migrou, né? Migrou de curso. Agora, tem autores extremamente interessantes que falam justamente da evasão. Tem um autor norte-americano. Você está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Tá. Pode falar. Um autor norte-americano. É o Vincent Tinto. Ele fala justamente da evasão, né, levando alguns aspectos. Na verdade, a preocupação dele não é com a evasão, é com a permanência. Mas aí ele vai se amparar nos estudos da evasão para dizer o que é importante para manter esses estudantes na universidade. Bom, a gente tem que fazer a ressalva que a realidade
do ensino superior nos Estados Unidos é muito distinta da nossa, né? Muito distinta da nossa. Então, há uma verdadeira disputa em buscar reter os estudantes, até porque mesmo as universidades públicas são pagas, né? É uma outra modalidade, e então a universidade tem que garantir uma série de facilidades, né? Facilidades aqui que eu digo do tipo comodidades mesmo, moradia, restaurante, biblioteca, quer dizer, todo um acervo, todo um arcabouço estrutural para reter esse estudante. Mas uma outra categoria que ele considera importante tem a ver com a história pregressa do sujeito, né? Qual o nível de maturidade? A imaturidade que eu estou falando não é no sentido da culpabilização, mas dentro desse processo, né, de maturação do sujeito, se ele já está suficientemente desenvolvido, maturalmente falando, né, para assumir determinados compromissos que a universidade exige. Tem a ver Núbia falou aqui, gente, ó, sobre a depender do processo de adaptação. Oi, desculpa, Edileuza, é porque tem uma outra pergunta aqui. Mas eu queria concluir. Não, é porque ela está associada ao que você está falando, está ligado ao que você está falando, mas pode falar, depois eu falo. Tá. Então, ele propõe um modelo longitudinal para você compreender a evasão. A evasão tem diversos motivos. Na nossa literatura, até bem pouco tempo, essa relação direta com a identificação com o curso é um elemento extremamente forte, né? Agora, as questões de natureza socioeconômica também já se mostram bastante influentes nesse processo. Aí vamos ver o que é que a Núbia, estudante... acho que é Núbia mesmo, né? Porque o nome dela aqui é Núbia, mas eu não sei se é Núbia ou Núbia. Ela disse assim, a depender do processo de adaptação, alguns estudantes terão resistência às normas acadêmicas. Então, ela associou o que você falou antes, né, sobre essa construção da pesquisa e tal, se isso também pode ser um fator... Sim. A não adaptação na vertente mais norte-americana, né, teórica, ou a não afiliação nessa vertente mais sociológica que Alain Coulon defende, né? Se você não consegue se afiliar institucionalmente, você acaba evadindo. Mas, certamente, a identificação com o curso tem um impacto importante e a literatura tem trazido isso. Você acha que a idealização, Edileuza, às vezes eu acho que antes de você entrar na universidade, você projeta, né, o que é uma universidade. Os estudantes de ensino médio, eles não conhecem o espaço universitário. Eu acho até que deveria ter incursões, visitas, né, interação entre a universidade, não só no terceiro ano do ensino médio, assim, alguns alunos no terceiro ano fazem entrevista, a UNEB às vezes vai fazer palestra, eu já fui fazer palestra em colégios, enfim, mas ter mais intercâmbio nessa passagem do ensino médio para a universidade, porque eles têm um ideal de universidade, que eu não sei nem qual é, mas assim, o que é fazer faculdade? Aí quando chegam lá, se deparam, certamente ideal nunca é o que é na real, né? Na realidade. Você acha que esse impacto, assim, não só do curso, mas do que é o contexto universitário, aquela ideia de que, né, vai ter, sei lá, eu não sei nem o que eles projetam. Eu fico lembrando na época que eu era estudante, que eu tinha uma coisa assim, eu sou de São Paulo, e eu tinha uma coisa com a PUC, da PUC ser o espaço das reivindicações, das manifestações, né? Eu inicialmente fiz vestibular para ciências sociais, porque eu era muito briguenta. Então, assim, eu achava que ciências sociais ia ser assim, depois eu mudei, né, a minha opção. Mas a ideia que eu tinha é que a universidade era um espaço de construção de manifestação popular, de manifestação, a questão da né, do movimento estudantil, da história que a gente tem na nossa, né, na minha idade, na minha geração, de militância na Uni.
E depois eu me decepcionei um pouco, né? Não era isso exatamente. Tinham grupos realmente ativistas, mas a universidade não representava exatamente isso. Tinha muita mistura. Então, assim, eu acho que toda idealização depois vem a decepção. Eu não Sim, sei sim, hoje sim. qual é o ideal. Não sei se você já fez algum levantamento com os meninos de que ideal você tem de universidade. O que é que você pensa que é fazer uma universidade? Assim, no primeiro semestre. Não sei se você já pensou nisso. Ou se... Sim, dá para a gente pensar em várias coisas. Primeiro que, assim, eu defendo sempre a universidade pública, inclusiva, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, quando eu estava no Observatório da Vida Estudantil, eu me lembro que eu estava acompanhando mais de perto um dos projetos que estava sendo realizado pelo Observatório, que era a tentativa de levar os estudantes do terceiro ano, segundo e terceiro ano, de uma escola do entorno para a UFBA, para conhecer os diversos cursos. E nessas incursões era um trabalho de pesquisa, né? Nessas incursões, uma coisa que ficou muito clara é que, no geral, pelo menos naquela experiência, e depois a gente confrontando isso um pouco com a literatura, os professores de escola pública não incentivam os estudantes da escola pública a fazer faculdade. Aquele olhar de que o sujeito pobre, que nasce na periferia ou que vem de comunidade pobre, ele não tem competência ou capacidade para entrar numa universidade. Então, muitos estudantes não sabiam o que era política de cotas, não sabiam que poderia ter assistência estudantil, enfim. Ao mesmo tempo, as escolas de rede privada elas fazem incursões e garantem a estrutura para que esses estudantes visitem as faculdades privadas. Então, muito do imaginário dessa população socioeconomicamente mais vulnerável é de que a universidade pública é inacessível. É inacessível. Isso não é incentivado. O sujeito vai trabalhar primeiro, né? E depois ele vai fazer uma faculdade ou vai fazer uma faculdade à noite. Então, para muitos, não é possível nem sonhar com a vaga de uma universidade pública. Eu me lembro que quando eu fazia residência no Instituto de Saúde Coletiva, a gente atuava numa comunidade ali no Recanto de São Rafael, uma comunidade muito pobre, né, em termos econômicos, e nós fizemos, eu junto com uma colega enfermeira, nós fizemos um grupo de adolescentes para trabalhar questões relativas à saúde, a adolescer, etc. E a gente perguntava para aqueles meninos sobre o desejo, o que é que eles pretendiam e tal, né? E a coisa era muito incipiente, porque é proibido sonhar. É proibido sonhar, né? Então, assim, a escola pública, e aí eu não estou querendo generalizar, mas na experiência que nós tivemos, não havia um incentivo para que o estudante pudesse pleitear uma vaga no ensino superior. Esse é um elemento. Esse espaço não é meu. Que eu acho que com esses anos que nós tivemos, né, de um governo mais progressista, a gente teve algum avanço nesse sentido, mas ainda está longe, porque o percentual de universidade pública no Brasil ainda é muito pequeno. Aumentou o número de instituições públicas federais no governo Lula, mas, enfim, ainda é pouco expressivo se a gente considera a realidade brasileira, né? Isso é um aspecto. O outro aspecto eu já falei lá no início. A, a, as, a formação dos anos anteriores não prepara estudantes para entrar na universidade. Então, tem um modelo muito idealizado. No passado relativamente recente, a gente ainda tinha um outro aspecto, que quem entrava na universidade eram as pessoas de classe média, né? E essas pessoas, às vezes, iam para esses cursos porque eram pressionadas por suas famílias. E hoje, em certa medida, também são. Vá fazer os cursos monárquicos, os cursos de prestígio, direito, medicina ou as engenharias. Eu mesma tive uma experiência quando entrei na graduação no curso de psicologia, que eu diria que quase metade da minha turma eram pessoas graduadas em outras formações.
Graduadas em outras formações. Exato, eu tive colegas engenheiros, administradores, pedagogos, advogados, das diversas áreas, né? De engenharia, tinha colega de tudo quanto é engenharia. Ah, porque o pai foi engenheiro, porque teve uma pressão familiar, mas que agora o sujeito queria fazer o curso de psicologia, até porque já estava fazendo alguma formação, psicanálise, psicodrama, sei lá, qualquer uma dessas formações, e precisava formalizar isso, né? Em termos de atendimento clínico, por exemplo. Então, tem uma série de fatores que faz com que essa idealização, né, que a gente traz e, de repente, a universidade não corresponde. Tem uma outra coisa no imaginário, e que, em parte, isso é verdade, mas não só, é que pensar a educação no Brasil não é pensar a educação como uma forma de emancipação, como uma forma de estar no mundo. Pensar a educação superior é uma forma de ascensão social e de prestígio. Então, quando você limita a visão de que entrar na universidade é apenas prestígio, não é você ampliar os horizontes, então é a educação pela educação em si, como um elemento transformador, isso te limita muito, porque você só pensa no resultado. E aí há uma pressão muito forte por parte da família. Há um investimento maciço, por exemplo, das pessoas que vêm. Se a população mais pobre tem dificuldade de recursos e, às vezes, a escola pública funciona de uma forma precária, etc., etc., por outro lado, a classe média investe de uma forma substancial e ela quer ter o retorno. E ela quer ter o retorno justamente naqueles cursos de maior prestígio, né? Prestígio no sentido do reconhecimento social e do retorno financeiro que a profissão dá. Mas a gente só é feliz naquilo que a gente faz com gosto, né? Então, assim, você pode até ter retorno financeiro, mas isso não vai garantir que você seja uma pessoa satisfeita e integrada, né? Aquela coisa. Então, assim, existe uma conjunção de fatores, né? Que faz com que, especialmente, o primeiro ano seja mais sofrido para os estudantes. Não é uma pergunta que você responde apenas a partir de uma variável, entre aspas, né? Enfim, não sei se tem mais perguntas. Tem mais perguntas. Eu queria saber sua opinião sobre esse crescimento tão grande de procura para fazer psicologia. É algo assim que me chama muito a atenção, porque desde que eu entrei na UNEB, eu entrei inicialmente num departamento, depois eu fui para outro departamento, e eu vi, né, o curso de psicologia ser inaugurado, a primeira turma, dei aula para a primeira turma, você também, né, deu aula para a primeira turma de psicologia. Sim. E a gente vai vendo assim, o primeiro semestre, Edileuza, eu tomo um susto toda vez que eu dou aula para o primeiro semestre, porque é uma sala que não tem espaço para tanta gente, né? E eu trabalho com a disciplina psicomotricidade, faço atividades de movimento, corporais e tal. Não sei se Edileuza está me ouvindo, mas para todo mundo me ouvir a pergunta, depois eu retomo para ela. E eu fico vendo assim, o que você acha que fazer psicologia está na moda? Assim, o que acontece agora que eu vejo que assim, é significativo, por exemplo, a diferença, Edileuza, entre estudantes de psicologia e de fonoaudiologia, né? A quantidade de pessoas que querem fazer psicologia, a procura de psicologia hoje, o crescimento de faculdades na cidade de curso de psicologia. Né? A gente, enfim, eu não conheço muito a qualidade desses cursos, mas cresceu muito psicologia. Está acontecendo um fenômeno assim de uma concorrência grande. Você atribui a que isso? Assim, como você vê isso? Você vê com bons olhos? Você acha que é legal essa procura efervescente? Ou é mais uma coisa de euforia? Todo mundo quer estudar psicologia hoje? Enfim. Como é que você vê essa procura? Olha, assim, eu não tenho elementos, como é que eu posso dizer, de leitura, de material acumulado, né, já sistematizado sobre isso, assim, não li nada a respeito disso. Mas aí a gente pode fazer uma leitura mais longitudinal. Se a gente pega, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo,
a gente vai ver que lá na década de 80, 90, já existiam muitos cursos de psicologia. Muitos, né? Desde as faculdades das universidades públicas, passando por todas aquelas faculdades particulares que funcionam no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo. A gente pode dizer que na Bahia a gente está um pouquinho atrás nesse processo, em termos de oferta de curso. Eu lembro que quando eu estava na graduação, e isso aconteceu na primeira metade da década de 90, né? Eu concluo o curso de psicologia, eu faço psicologia entre 93 e 97, e nós tínhamos apenas a UFBA oferecendo o curso. E no meio desse processo aí, se eu não me engano, a Rui Barbosa implantou o curso de psicologia também. Aí de lá para cá foi crescente, né? Você vai ter algumas faculdades particulares que vão oferecer o curso de psicologia, e mais recentemente a gente vai ver que as universidades estaduais, e assim como a UFRB, né, esse desdobramento que teve e a nascente UFRB, vai ter também o curso de psicologia em termos de privado. Então, a gente tem, em termos de pública, a gente tem a UFRB, a UNEB, a UFES, que chegou um pouquinho depois, e eu não sei se a UESC tem o curso de psicologia, não sei lhe informar, né? Mas o fato é que a gente tem, de certa forma, uma demanda reprimida, isso precisa ser lido. A gente tem um investimento maciço na indústria da educação que chega na Bahia, né? Com os diversos cursos. Então, a gente tem uma indústria da educação que se estende para o Nordeste, etc. Esse é um aspecto a ser considerado. E o curso de psicologia também tem uma característica muito de idealização. As pessoas dizem assim, eu vou entrar no curso de psicologia para me resolver. Eu digo, vá para a terapia, que é o lugar de você se resolver. Né? A gente ouve muito isso, né? Então, não dá para a gente analisar apenas de que está na moda. Uma coisa que aconteceu que eu acho extremamente interessante e extremamente satisfatória é que o perfil da estudante e do estudante tem mudado um pouco, né? E isso é muito bom, porque quando eu fazia psicologia, aquelas pessoas que se autodeclaravam negras e negros, e aquelas pessoas que fenotipicamente aparentavam né, as características da população negra, elas eram contadas a dedo. Então, era um curso elitizado mesmo. Elitizado, é verdade. Esse perfil mudou bastante nos últimos tempos. Mas está associado às políticas públicas também da universidade, né? Do acesso à universidade. Caiu aqui a conexão agora. Caiu. Para colocar estudantes mais vulneráveis, a população negra, a população indígena, a população quilombola, em cursos que antigamente esses estudantes, quando conseguiam entrar, eram os cursos diga-se, de menor prestígio. Então, hoje você já vê esses agrupamentos, né, populacionais em cursos que são ditos como cursos de prestígio. Então, o que acontece é isso também. E sem contar que, assim, como no Brasil a educação nem sempre é levada a sério, e a gente está vendo o momento político a conjuntura que a gente está enfrentando nesse momento, os cursos de licenciatura sofrem, não é porque as pessoas não querem ensinar, é porque as condições de trabalho são muito difíceis. Então, assim, o curso de psicologia ainda é um curso, de certa forma, que está nesse agrupamento de curso de prestígio, né? Então, não dá para a gente avaliar, assim, apenas sob uma perspectiva. Eu não acho que seja um estar na moda. Eu acho que aqui na Bahia a gente tinha, até bem pouco tempo atrás, vamos pensar a década de 90, você tem uma única universidade oferecendo o curso de psicologia. Então, tem uma demanda reprimida aí, que todo ano a gente tem um número elevado de pessoas que adentram na universidade. E o meu desejo é que esse número de pessoas que adentram possa ser o mesmo daquelas pessoas que saem, mas que saem concluindo o seu
dentro do seu desejo, com o seu desejo retroalimentado, né? Agora tá, a conexão caiu de novo e agora a gente vai precisar encerrar. Então eu vou pedir a Edileuza para agora a gente já está no horário limite. Já fechando, mas eu só queria falar que, assim, em termos de curso de psicologia, pensando nessa diversidade populacional, isso vai fazer uma diferença e já está fazendo uma diferença na prática. Esses profissionais que têm saído da universidade hoje, eles estão inseridos em movimentos e na militância de fazer com que o serviço de psicologia, o conhecimento, a prática psicológica possa chegar a essas pessoas que até bem pouco tempo não chegavam. Eu acho que isso traz um impacto extremamente importante para a prática populacional, para a prática profissional voltada para essa população. Isso a gente vai ver, né, daqui a alguns anos. Já está começando, mas a gente vai ver daqui a alguns anos. Sim, você quer concluir? Não, quero te agradecer porque assim, é o que eu falo, a oportunidade de conhecer, né, mais de perto, a gente poder falar um pouco do trabalho, ouvir o trabalho do colega, da colega, isso tem sido para mim, tem sido o ponto alto das interações com os colegas, né, com as outras pessoas convidadas de fora, alguns eu já conheço, outros eu estou também tendo relacionamento, conhecendo agora o trabalho. Mas eu acho que esse espaço mesmo, esse espaço que a gente está criando de interagir, então eu queria te agradecer por você ter aceito o convite e falado desse tema tão importante, tão caro para a universidade, das trajetórias, né, dos estudantes. Eu ia perguntar para você qual é seu sonho, que sonho você tem? Aí no final você falou um pouco do desejo, não sei se isso seria assim, aí eu queria que você terminasse falando do seu sonho, assim, na perspectiva da vida acadêmica. Oh, meu Deus do céu, tomara que não corte. Porque o Instagram não perdoa, daqui a pouco ele corta. Obrigada, Sueli, também. Um abraço para você. Possibilidade da inclusão cada vez maior, né? Mas essa inclusão ela não pode ser de qualquer jeito. É uma inclusão com condições institucionais que possam garantir uma permanência menos sofrida, mais satisfatória para os estudantes, que possam se desenvolver de uma forma mais plena, sem grandes sacrifícios, que a gente possa ter um modelo de estrutura curricular que diminua o sofrimento, né? Esse sofrimento psíquico de tantas cobranças, de tantas obrigações, dentro de um modelo massificado que a gente tem, que a gente não consegue, muitas vezes, atender às necessidades numa turma de 40, 50 pessoas, né? Então, é um desejo de que a trajetória, né, o percurso é o nome do nosso grupo, que seja um percurso proveitoso e claro que na vida também tem sofrimentos, mas com o mínimo de sofrimento possível, e que tenha um desfecho satisfatório na vida pessoal e profissional no futuro, né? Eu te agradeço pela oportunidade. Quem quiser conhecer mais o nosso grupo, se quiser estar no nosso grupo, ele é abrangente, então cabe mais colegas, né? E a gente está aí para produzir, para fazer, né? Para defender a universidade pública, gratuita, né? E socialmente referenciada. É isso aí. De qualidade. Muito obrigada às pessoas que nos assistiram até aqui, né? Foi uma satisfação estar compartilhando aqui com vocês. Eu vou mandar a foto dos livros e aí depois fica aí no histórico. Fica na página. Bom? E eu vou gravar, deixar no IGTV para as pessoas que não puderam assistir ao vivo. Obrigada, Edileuza. Obrigada a você. Um abraço para todos e todas. Tchau.